E aí, como eu falei para vocês, a gente quer começar bem leve aqui com vocês, bem descontraído. E eu começo com uma pergunta. Por que será que os casamentos acabam? Bem leve, né? Por que será que os casamentos acabam, gente? Porque às vezes a gente passa por alguns processos na nossa vida e, primeiro, a gente acha que passa sozinho. E segundo, a gente acha que não tem jeito. A gente acha que não tem conserto. A gente acha que não tem saída. E terceiro, que muitas vezes a gente acha que o problema é de uma ordem, mas na verdade existem outras camadas do problema que a gente muitas vezes não investiga e não trata. E aí eu fui pesquisar agora, amor. Eu entrei lá no jornal O Globo, uma pesquisa que saiu ano passado, a pesquisa mais recente sobre isso, que traz as principais causas de divórcio no Brasil. Quem quer saber? Quer saber, sim ou não? E aí diz assim, que a primeira causa de divórcio, aliás, não é um ranking, tá? É a primeira ali da lista que está aqui. A primeira causa citada é dificuldade financeira. Quem concorda que dinheiro é um problema muitas vezes no casamento? Levante sua mão para eu ver. E aqui fala, a falta de estabilidade econômica é uma das causas mais recorrentes de separação. O estresse provocado pelo dinheiro ou pela falta dele, né? Geralmente é pela falta, afeta diretamente a sensação de segurança e as expectativas do futuro do casal. Segundo motivo, segunda causa mais frequente para separação. Olha isso aqui, gente. Ausência de intimidade. A vida sexual é uma parte essencial da conexão emocional entre os parceiros. Quando o desejo esfria e o contato físico diminui, a relação perde a vitalidade. É sério, sim ou não? E está acontecendo aí, dentro da igreja também, viu? Muito frequente. Terceiro motivo, vícios e comportamentos destrutivos. Você está falando do que, pastor? Dependência de álcool, drogas, as betes da vida, a galera que está pegada no tigrinho. Sabe aquele casal que às vezes o marido é até a esposa, tá? Nós já atendemos esposas que perderam uma grana, o investimento da família, a reserva da família jogando no tigrinho. Dentro da igreja. Dentro da igreja, não é um problema de fora, estou falando que é um problema aqui. E isso fala que esses hábitos nocivos fragilizam a confiança e a estabilidade, tornando o convívio cada vez mais difícil. E o quarto motivo que está aqui na pesquisa, qual que é? Comunicação. Falta de comunicação. Quando o diálogo se rompe, surgem os mal entendidos. É até difícil de falar, né? Os mal entendidos. Sem espaço para conversas sinceras, o acúmulo de frustrações mina a convivência e amplia o distanciamento emocional. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas se eu olhar aqui nos outros, dificuldade financeira, eu vejo problema de comunicação, sim ou não? Eu ia falar exatamente isso. Todos esses problemas passam pela falta de comunicação. E aí eu preciso perguntar para você, não é para o seu cônjuge, tá? É para você. Então aquele dedinho que a gente faz assim, sabe? A gente também, né, às vezes, né? Ah, é ele, né? É ela, a culpa é dele. Né? Esse dedinho não vale para hoje, tá? O dedinho vai apontar para nós. A pergunta é para você, não para o seu cônjuge. Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre dinheiro? Sobre a sua situação financeira, sobre aquilo que é prioridade ou aquilo que não é prioridade para você? Ou será que aquelas comprinhas que vão chegando em casa são surpresa? Um quer, o outro não quer. Eu não sei vocês, mas a minha casa praticamente já virou um ponto de entrega do Mercado Livre. Mais alguém, mais algum marido vive isso ou não? Deixa eu ver. Gente, tem olha mais um que ali. Isso, imagina. Olha lá, agora o dedo está apontando ali, né? De leve, né? Ausência de intimidade. Tem problema de comunicação, sim ou não? Sim ou não, gente? Qual foi a última vez que você conversou sobre a sua vida sexual? Combinou sobre ela, né? Combinou sobre ela? Entendeu? Porque eu falo que até isso, a gente tem tempo para tudo, a gente coloca tudo na agenda, e aí, esse momento que é essencial, né? Que é a intimidade, a gente deixa para depois. A hora que dá. E não pode ser, né? Não pode. E não pode ser, porque assim, a gente fala muito de rotina, né? Ah, pastor, mas o casamento não pode cair na rotina. Quem já falou isso aqui? Só que tem algumas rotinas que são saudáveis. Como, por exemplo, rotinas de comunicação, rotinas de intimidade, rotina de tempo. Tem coisas que se você não marcar e não separar um tempo,
elas não vão acontecer naturalmente. E você precisa ser intencional. Ah, pastor, mas amanhã faz. Depois a gente resolve. Não resolve nunca. Não resolve nunca. E aí quando você abre uma brecha, o inimigo ele encontra espaço para agir na sua vida, na vida da sua esposa, do seu marido, e para destruir o seu casamento. E muitas vezes você não entende o que está acontecendo, mas muitas vezes são brechas pequenas, que você abriu, que você acha que é normal, mas que não são. E até mesmo nos vícios e comportamentos, hábitos ruins, a comunicação está presente. Então muitas vezes a gente não percebe que por trás de muitos dos problemas que a gente tem na nossa rotina, a comunicação está por trás, ou está à frente, ou está do lado, ou está em cima, está embaixo, está por dentro, Totalmente de todos envolvido. eles. Só que nós não fomos preparados, nós não fomos treinados para isso. Mas glória a Deus que você está numa igreja que se preocupa com o seu casamento. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém, glória Uma igreja a Deus. que investe, uma igreja que cuida, uma igreja que protege a sua família. Então se sinta privilegiado por você estar aqui nessa noite. E antes de começar, nós queremos que você fique em pé. Vamos orar, amor, por eles? Vamos. Pode orar então por eles agora, para que o Senhor ele prepare esse ambiente, os nossos corações, para receber essa palavra. Amém, queridos. Pegue aí na mão do seu cônjuge. Fique de frente para ele, para ela. Vamos fazer isso. Olhe no olho. Ai, que bom, hein? Olha nos olhos. A gente está de Vale Night hoje. Quem mais está de Vale Night aqui, A hein? gente está de Vale Night, Tem alguém de Vale Night aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto aí. Aproveita, irmão. Aproveita que é hoje. Olha que legal. Crianças com a vovó e com o vovô. E hoje é dia de aproveitar. Já está na agenda. Já tá na agenda. Esse A já gente tá na colocou agenda. na agenda, Já tá na exatamente. Então vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós te louvamos e te glorificamos por essa oportunidade que nasceu, nós temos certeza, no teu coração. Pai, aqui nós temos casais que só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, suas lutas, suas aflições, suas dores, suas dificuldades. E por isso, nessa noite, aqui, unidos em teu nome, nós deixamos para trás, para fora, tudo aquilo que nos impede de viver um casamento segundo a tua vontade. Portanto, nessa hora, em nome de Jesus, em unidade, nós declaramos que só o Senhor é o Deus da nossa casa, da nossa vida, do nosso casamento. E, portanto, agora, em nome de Jesus, nada, nenhuma apatia, nenhum desânimo, nenhuma briga, nenhuma discussão que aconteceu vai nos impedir de receber a porção dobrada que o Senhor preparou para nós nessa noite. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir as suas direções. Ah, Deus, o nosso coração, para que penetre no mais profundo do nosso ser a tua palavra, que é libertadora, que nos tira no lugar de mesmice e nos leva a viver a plenitude do Senhor no nosso casamento. Em nome de Jesus, que assim seja nessa noite. Dá-nos, Senhor, revelação, no pleno conhecimento de quem Tu és. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Você pode dar um beijo, mas na boca, né, irmão? Dá um beijão, não aquele. na testa, pelo amor de Deus, né? Eita, coisa linda. Isso, capricha, aproveita. Já vai preparando o terreno aí, irmão. É isso Glória a Deus. aí. Já começou, né? Só para a gente se apresentar, que a gente não se apresentou, né? Verdade. Eu sou pastor Eduardo. Eu sou pastora Chinarli. E nós somos pastores auxiliares lá da Lagoinha Campinas. Inclusive a mãe dessa casa. E é um privilégio, como eu disse, poder servir vocês aqui. E essa só noite. falando aqui que nós amamos esses nossos amigos, que a gente tá tanto tempo junto, né, amigos? Meu Deus, eu tava falando pra Mira, falei, Mira, a gente começou lá atrás, juntos. Bom que a gente há tá muito melhorando, tempo. né? Glória a Deus, né? O tempo Né, tá passando, a gente amiga? tá melhorando, né? Glória a Jesus. E a gente tem Obrigada, 2 viu? filhos também. Nós Isso. temos o Emanuel, de 11 anos, e o Samuel, de 7. 2 meninos lindos, abençoados, que são fruto desse relacionamento que o Senhor nos uniu. Ô, meu bem, mas então vamos entrar aqui no nosso assunto. Vamos. Seguinte,
Nós vimos Quando aqui... fala assim, já começa a arrepiar, né? Nós vimos aqui que todos os problemas que você citou, a comunicação está completamente envolvida, né? E aí, lá nos atendimentos que a gente sempre faz de casais, qual que é a queixa? O que é ali o motivo pelo qual esses casais nos procuram? Sempre. Então, eu ouço isso, não sei os pastores aqui, mas a gente ouve com muita frequência. Sempre. Às vezes, né, eu atendo principalmente os homens, né? Então os maridos chegando e falando, pastor, acabou o amor. Não tem mais. Não tem mais amor, então não dá para seguir. Acabou tudo. E com as mulheres eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe, acabou, não tem mais liga, não está dando certo, sabe? Parece que a gente é incompatível. Sabe? É sempre esse o assunto principal dos nossos atendimentos. Mas, na verdade, o que a gente pode falar para vocês é que o amor nunca acaba. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o amor nunca acaba. Então, o que acaba, pastor? Na verdade, um dia eu ouvi uma frase que para mim faz todo sentido, eu sempre compartilho isso. Alguém que disse que o divórcio é a morte do diálogo. Vou repetir para você. Que o divórcio é a morte do diálogo. Então não é que o amor morreu, é que o diálogo morreu. Porque a comunicação é aquele fio invisível que une o casal, que une marido, que une mulher. Quando esse fio se rompe, parece que nós estamos em dois mundos completamente diferentes. A gente não encontra mais conexão emocional, a gente não consegue ver mais ponto de convergência. E aí vem aquele questionamento que é muito comum, o amor morreu. Eu não amo mais, eu não admiro mais, eu não quero estar mais junto. Mas a gente precisa entender qual a causa verdadeira para que a gente possa alinhar o nosso relacionamento e principalmente evitar que se chegue a esse ponto. Porque eu falo assim, já viu aquela frase que dizem fora? Prevenir é o quê? O que é, gente? Prevenir é o melhor remédio. Na verdade não é assim que fala? E de fato, porque a prevenção, ela não dói. Agora, a correção dói, sim ou não? O problema é que no casamento, na maioria das vezes, e às vezes no nosso também, nós não somos perfeitos, nós estamos sendo trabalhados por Jesus todos os dias. Primeiro se ministra em nós, né? O Senhor ministra em nós, para daí a gente ministrar para vocês, tá? É bem isso. O que acontece? Muitas vezes a gente deixa as coisas passarem, a gente procrastina, a gente deixa para depois, a gente finge que não é com a gente vive na base da expectativa, a gente não verbaliza. E aí quando as coisas estão ruins, péssimas, aí eu decido fazer uma coisa. Eu decido me mover, eu decido tomar um posicionamento. E aí, muitas vezes, eu posso falar para vocês, é tarde demais. Tem muitos maridos que buscam ajuda só quando a esposa decide que não quer mais e não quer mais mesmo. Porque tem momentos que a esposa fala, dá aquele gelo, né? Tipo, vamos dar um tempo e depois ela ainda está aberta para voltar. Numa conversa tal, ela volta. Mas, irmão, quando a esposa decide que não volta mais, aconteceu com a minha cunhada, não volta mesmo. E aí quando decide que não volta mesmo, o marido vai buscar ajuda. Nunca abriu, nunca conversou, nunca pediu conselho, aí busca ajuda. Pastor, me ajuda, salva o meu casamento. E aí a gente fala, irmão, eu posso orar por você, eu posso te aconselhar, eu posso estar junto. Mas por que você não procurou ajuda antes? Tinha um problema crônico ali, você fingiu que não era com você fingiu que não era um problema tão sério, você achou que dava para resolver depois, e agora você percebeu que simplesmente não dá. Então o nosso convite para você é para que você possa entender que se você mudar isso no seu relacionamento hoje, com certeza você vai evitar muitos problemas lá na frente. E não apenas evitar problemas, mas viver a vida abundante que Deus preparou para você e para o seu casamento. Quem toma posse dessa palavra aqui, diga amém. Amém. É verdade, até porque o amor, ele realmente faz a gente entrar num relacionamento, né? A gente ama, a gente está apaixonado, a gente se entrega, a gente se envolve, mas algo que você precisa guardar aí é um diálogo, a comunicação que vai sustentar o seu casamento.
É a comunicação. Você precisa se comunicar. Você precisa, né, falar aquilo que você gosta, que você não gosta. É sobre comunicação em todas as áreas. E aí, nós vamos hoje falar de 4 casais da Bíblia que tiveram problemas com a comunicação. Mas casais na Bíblia tiveram problemas? Tem problema também, não é só a gente? Se eu te contar que o primeiro casal existente na Terra foi o que teve. É aquele casal que a gente quer encontrar no céu. Esses dias uma irmã falou para mim, nossa, pastor, quando eu chegar no céu, eu nem sei se eu vou querer ver Jesus primeiro ou se eu vou querer dar uma dura na Eva. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, perdoa a Eva, né? E eu acho que Adão da mesma forma, os homens Só aqui, Eva, né? Nós vamos ter que ir lá e conversar com os dois. Gente, vamos lá, queridos. Vocês não colocaram a comunicação desse casamento em dia, não? Obrigada de nada, né? Então, nós vamos começar com esse casal, Adão e Eva. Adão e Eva tiveram a falta de autorresponsabilidade. E nós vamos ler, então, em Gênesis 3, do 9 ao 12. Abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Gênesis 3, do 9 ao 12. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse, onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse, quem te contou que estavas nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E aí, se identifica? Sim ou não? Quem se identifica aqui com esse diálogo? Pode levantar a mão, você faz isso toda hora. Toda hora. Né? Quando tem algum problema, qual que é o problema no casamento? Ah, não, é minha esposa. Ela que faz isso, ou ela que não faz. O dedinho, né? Ela que é assim, ela que deveria ser de outro jeito. Ela que falhou, ela que não fez, ela que não foi, ela que não entende, ela que não processa, ela que não flui. Nós vemos isso diretamente quando Deus chega e pergunta para Adão, onde você está? É interessante que Deus nem perguntou o que Adão tinha feito, né? Reparou na pergunta? Sim ou não? Deus não chega e pergunta, Adão, o que você fez? Deus pergunta, Adão, onde você está? Ou seja, Deus se preocupa mais com o relacionamento do que com o nosso erro. Quem está entendendo aqui e pode dizer amém por isso? Amém. Só que o que Adão faz? Em vez de Adão já pegar, se entregar e falar, Senhor, eu errei. Eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter cedido, eu não deveria ter negociado, eu deveria ter tido um posicionamento diferente. O que ele fala? Ah, foi a mulher que tu me deste. Até, né, naqueles momentos especiais e tal, é maravilhosa. A Chico costuma chamar todo mundo de maravilhosa, né? Então a gente fala que é maravilhosa. Então nos momentos do love, é maravilhosa, cheirosa, gostosa, como você chama aí. Não tem criança aqui não, né? Não, você chama né? a sua esposa de gostosa. Só fofinha que não pode chamar, né? Não, fofinha não. Aí não dá, né? Aí não já pega entra bem, né? num outro Faz movimento. Isso, tá? Que senão você vai estragar a noite, né? Mas a gente elogia, tem palavras doces. Só que quando acontece o problema, a crise, o que a gente fala? Ah, é a mulher que tu me deste. E o que Eva falou? A mesma coisa, né? Não teve autorresponsabilidade. Ela falou o quê? Foi a serpente. E aí, fica esse joga para cá, joga para lá, ninguém assume, ninguém fala, ninguém, né, se autorresponsabiliza. Porque é sobre isso, né? Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos errar. Nós vamos errar, mas nós precisamos ter um coração ensinável, né? Pronto para realmente receber a direção e o cuidado de Deus para nós. Foi o que os dois não fizeram, não é verdade? Exatamente. E quem se arrepende mais rápido, vive a mudança mais rápido. É verdade. Você pode falar para o seu esposo ou para a sua esposa, quem se arrepende mais rápido, vive a mudança mais rápido. Isso fala aí para ele, fala para ela. A gente precisa parar de culpar. Nos atendimentos pastorais, irmão, tem hora que a gente tem que entrar no meio. Tem hora que a gente tem que falar, chega, vamos parar. Porque ninguém fala sobre si, fala só sobre o outro. Ah, porque o outro é assim, porque o jeito dele, porque a forma como ele faz. E eu posso te falar uma coisa? Você nunca vai conseguir mudar o seu cônjuge. Nunca. Você só pode mudar uma pessoa. Você mesmo.
Você pode se mudar com a ajuda do Espírito Santo, mas você. Mas o problema é que às vezes a gente está preocupado com o cisco no olho do nosso cônjuge e a gente pouco se importa com a trave que está no nosso olho. Essa é a verdade. E enquanto a gente joga a responsabilidade do problema para o outro, a gente não muda. A gente não vê a realidade mudar, a gente não vê transformação real. E certo dia, né, uma pessoa falou para a gente, essa frase marcou a nossa vida. O que esse pastor falou? Que quem tem mais luz, toma a cruz. Isso é forte, meu Deus. Quem tem mais luz, toma a cruz. Você pode repetir comigo? Diga assim, quem tem mais luz, toma a cruz. E a cruz é a morte do nosso ego. É eu pegar, lançar fora todos os meus argumentos. Ah, pastor, mas eu estava certo. É seu ego gritando. Mas quem vai para a cruz, abre mão de tudo. Abre mão da vaidade, da reputação, do ego. Ele entende que ele precisa ser aperfeiçoado e que, mais do que ter razão, o propósito de Deus é aquilo que de mais importante ele quer viver. Mas isso é uma escolha. Você ficar pegado ao seu ego, se defendendo o tempo todo, ou você falar, peraí, nesse problema, essa responsabilidade é minha. E no que cabe a mim, eu vou fazer diferente. Eu sonho um dia, né, pastor Edu, pastora Flávia, que a gente vai estar nos gabinetes pastorais, e a conversa vai ser diferente. O marido vai falar, pastor, eu errei nisso, eu fiz assim, eu deveria ter feito, eu me omiti e tal. E a esposa vai falar, e pastor, eu que errei nisso, tal, eu fiz isso e tal. Eu me arrependo, eu quero mudar. Em vez de falar, pastor, ele precisa mudar, ela precisa mudar, ele precisa fazer, ela precisa fazer, você vai chegar lá e vai falar, pastor, eu entendi, é sobre mim. É sobre mim. Quem tem mais luz, toma a cruz. Nós também chegamos nesse lugar, né, meu bem? Sim. Quantas vezes nós, no início do casamento, sabe, tivemos essa dificuldade. Cada um tem a sua fase, né? Uns são no início, outros depois de um tempo, mas nós também sofremos muito com isso. E todas as vezes era exatamente dessa forma. Hoje a gente vê e fala, meu Deus, tem misericórdia, um dia nós que estivemos aí. A gente veio falando no carro, né? Coitado do nosso pastor, chamava Carlos César, lá de Cuiabá. Um santo na terra. Os nossos aconselhamentos pastorais pareciam um programa da Márcia, lembra? Quem aqui é da época do programa da Márcia? Márcia Goldschmidt. Né? Aí os velhos estão tudo aqui. Levanta a mão os velhos aí, vamos ver. Olha lá a galera que assistia, gente, não deixa a gente sozinho, tem não. uns velhos aqui que estão dando uma de novinho aqui no meio, mais ou menos. Mas tudo assistia, né? Tudo assistia. Não vale. Né? E era exatamente isso, só faltava a cadeira voar. Verdade. Mas, irmãos, chegou um dia que eu virei para a Chia e falei assim, nós nunca mais vamos passar vexame na frente do pastor e da pastora. Nunca mais. Nós vamos aprender a resolver os nossos problemas. Como, pastor? Conversando. Porque a gente estava viciado em atendimento pastoral. A gente ia para lá não para resolver, mas para brigar mesmo. Para apontar pra um para o outro, Para se vingar, ela fez alguma coisa, eu vou aproveitar e vou expor ela na frente dos pastores. Juntava tudo, sabe? Chegava lá assim, a pronto de explodir e começava, sabe? Era terrível, gente, era muito triste. E saía de lá, era a Acabados, mesma realidade, né? Os mesmos problemas, nada mudava. Até o momento que nós falamos, isso vai acabar. E a partir de agora, nós vamos resolver os nossos problemas. E nós vamos procurar os pastores só quando realmente a gente precisar de uma palavra de fora. Mas não nessas coisas pequenas do dia a dia que nós podemos resolver. E nós precisamos entender que a comunicação é uma responsabilidade de todos nós. É verdade, e algo que vocês precisam guardar aí no coração de vocês, é que quando o casal ele começa a se defender mais do que a se entender, o relacionamento ele vai entrar num colapso. Ele não vai resistir. Você entendeu? A gente começa ali nessa coisa de, sabe, briga atrás de briga, e um se defende, outro se defende, nunca encontra um ponto, sabe, do qual precisa ser, né, alinhado. O colapso é certo. Então se atentem para isso. Ninguém de vocês, como casal, estão aqui por acaso. Amém? Lá nas pequenas coisas, do dia a dia, vão surgir, se já não surgiram, como ficou, resolveram, não, está aí guardado embaixo do tapete, só para na hora que ele começar, peraí, que eu pego aqui tudo que está guardado, ou ela. Lá em 1978 você fez, Exato. você falou. Gente, isso é péssimo.
Moisés morreu, né, meu bem? Moisés morreu. Falando isso, ele não está aqui, né? Mas Não, morreu. Moisés Nós nós falávamos muito disso, porque as pessoas que ficavam trazendo coisas de muito antigamente, gente, acabou, Moisés morreu, nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova história, não é verdade? Vamos aprender com aquilo lá e não trazer de volta, porque senão a gente não vai ter fim, a gente nunca vai avançar, a gente nunca vai romper, entendeu? E fica naquele ciclo vicioso de sempre falar das mesmas coisas, repetir as mesmas coisas. Outra questão que a gente sempre pega em atendimento, né? É isso. Nunca avança, nunca cresce, porque só vive de passado. Então temos que tomar cuidado com isso, tá? E eu costumo falar para todo mundo. Ah, pastor, mas aconteceu em 1979. Eu falo, você conversou lá em 1979 com ele ou com ela? Não, não conversei. Então, irmão, Moisés morreu. Moisés morreu. Vamos conversar sobre o problema agora. Qual que é o problema hoje? Tem problema hoje? Ok, vamos resolver agora. Ah, pastor, mas você falou lá com ele? Se você não conversou lá atrás sobre algo que aconteceu, a responsabilidade, voltando ao assunto aqui, é sua. Você se omitiu. A consequência é sua. Você decidiu não resolver. A consequência é sua. O Evangelho nos ensina a olhar para frente e não olhar para trás, porque quem olha para trás é o acusador. A gente busca coisas no passado para acusar. Agora, quem quer resolver, olha para frente. Então é por isso que nós aprendemos com Adão e Eva a necessidade de termos o quê? Autorresponsabilidade. Diga comigo, autorresponsabilidade. Amém? E tem um segundo casal que também teve problemas, que foi Abraão e Sara. A falta de posicionamento. Vamos ler lá em Gênesis 16, do 1 ao 3. Ora, Sarai, esposa de Abraão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Olha que sério isso. A gente precisa entender qual foi a promessa de Deus para Abraão e Sara. Qual que era a promessa? Qual que era a promessa, irmãos? Eles gerariam um filho. Mas quem que geraria o filho? Quem? Sara, era essa a promessa. Aí, olha o que está acontecendo aqui. Sara devia estar numa bad, né? O tempo passando, ela envelhecendo. Sara estava mal, Sara estava frustrada, olhando para o relógio e falando, acho que Deus esqueceu da promessa. Sei lá, Deus tirou férias, foi para as Maldivas e esqueceu de mim, eu estou aqui. Né? E Sara, nesse momento de instabilidade emocional, ela tem aquela brilhante ideia, para não falar outra coisa, e brilhantes ideias que nós também temos em muitos momentos sensíveis como esse. E ela fala assim, olha, Abraão, Deus deve ter ido para as Maldivas, está lá tirando foto, naquela água cristalina. Deus está lá de férias, esqueceu da gente. Então faz o seguinte, só tem um jeito de você ter filho. Vai lá com a escrava, vai lá com a Agar, se deita com ela e você vai ter um filho. Olha que ideia maravilhosa. Só que não. Só que não, exatamente. E a gente precisa entender que nós somos humanos. Você como esposo, você vai ter momentos de instabilidade emocional. Você como esposa, mãe, você como marido também, você vai ter momentos de instabilidade emocional. Agora, muito cuidado com as decisões que você toma nos momentos de instabilidade emocional. Tem gente que sai tomando decisão no calor do momento. Tem gente que sai tomando decisão não baseada na palavra que recebeu, mas na emoção do momento e quebra a cara. Mas o pior nem foi Sara balançar. Sara estava nesse momento, estava na bad. Sara estava ruim, ouvindo sertanejão, aquela moda antiga, se lamentando, chorando. Só não vou falar que ela abriu uma cachaçinha lá para tomar, que ela era crente, né? Em nome de Jesus. Né? Amém. Mas estava ruim, Sara. Mas o que mais me chama a atenção é Abraão. A falta de posicionamento de Abraão diante da esposa que estava vulnerável. Exatamente. O que aconteceu com Abraão?
Abraão, diante daquela situação, ele não teve a sensibilidade para perceber que aquilo que estava acontecendo era fruto do quê, gente? Das emoções de sua esposa. Nós precisamos entender que, como homens e mulheres cristãs, nós precisamos manter, sabe, a nossa intimidade em dia com o Pai. Porque, como o Du mesmo disse, a instabilidade ela vai acontecer. Um dia ela vai acontecer na nossa casa. E aí? Quem estará preparado para guiar esse casamento para o caminho que o Senhor já prometeu? A promessa já existe. E por que você quer encaixar Deus no seu tempo? O tempo dele é completamente diferente do nosso. E muitas vezes nós atropelamos, né, as promessas, o cuidado de Deus para a nossa vida, porque nós não estamos alinhados com Ele. E da mesma forma aconteceu com Abraão. Abraão não estava, né, ali totalmente alinhado com o pai e se deixou levar pelas emoções da sua esposa, frustrada, desacreditada. E aí o que acontece? Ele vai lá e faz o que Deus não mandou que ele fizesse. E aí a grande questão é, quando o seu cônjuge fraqueja, na fé, nas emoções, algum problema de saúde física, você cai junto? Ou você estende a mão e fala, não vamos desistir não. Não vamos voltar atrás, não vamos fazer isso não. Deus tem uma palavra para nós. Existe uma palavra sobre nós, existe uma promessa sobre a nossa casa, nós vamos fazer aquilo que Deus nos falou para fazer. Agora, quantas pessoas, quantos casais, um passando por uma dificuldade momentânea, o outro simplesmente é levado junto. Abraão não teve discernimento, irmãos. Abraão não teve posicionamento, era o momento dele falar, Sara, peraí. Que ideia que é essa? Você não está lembrando que Deus falou? E em alguns momentos a gente tem que ser confrontado. Confrontado em amor. Mas a gente precisa ser confrontado no casamento. E aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você confrontou o seu cônjuge em amor? Que ele quis tomar uma decisão que estava fora do propósito de Deus, que ele queria abortar processos, e você disse, não vamos fazer isso não. De jeito nenhum. A palavra diz isso. O que Deus liberou a nosso respeito é isso. Nós vamos permanecer, nós vamos avançar, nós vamos aguardar, nós vamos perseverar. Qual foi a última vez que você fez? Ah, pastor, mas a minha esposa é mulher de Deus, jamais vai fazer isso. Irmãos, lembra de Pedro? Como que foi com Pedro? Uma hora ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí explode aqui os nossos confetes, né? E Jesus fala, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus quem te revelou isso. Aí daqui a pouco Jesus fala, olha, importa que eu vá para a cruz e que eu cumpra a vontade do meu Pai. E aí Pedro fala o quê? Não, Senhor, mas para quê? Cruz. O Senhor vir aqui, né, e tal, tudo bem, mas cruz, para quê? E aí o que Jesus fala? A nossa consolidação aqui, guarda o confete, vai lá para o fundo, cabeça baixa, frustrado, e Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim. A mesma pessoa. A mesma pessoa falou em nome de Deus e a mesma pessoa foi usada pelo diabo. E aí você na sua casa? Quando você fraqueja, tem alguém para te levantar? O seu cônjuge te levanta ou te afunda mais ainda? E quando o seu cônjuge fraqueja, você está lá com a mão levantada para sustentar, como é o seu posicionamento? E eu preciso falar com os homens aqui. Você, sacerdote da sua casa, você não é um autoritário, você não tem que ser grosso, você não tem que ser violento, mas você precisa aprender a dizer não. Nós vemos aqui um caso de um homem não posicionado que aceitou a proposta da mulher. Abraão deveria ter falado, não vamos fazer isso. Como que Sara ia reagir? Talvez ia ficar nervosa. Alguma mulher aqui fica nervosa quando o marido fala não? Deixa eu ver. Ninguém levanta a mão agora, né? Só um pouquinho, né? Bem de leve. Mas você, marido, você foi colocado por Deus nesse papel para, ouvindo a voz de Deus, você chegar e falar, não vamos fazer isso. Ah, mas não sei. Não vamos fazer isso.
Porque o Senhor não deu direção, o Senhor não deu palavra, o Senhor não está nos movendo para esse lugar, não vamos fazer nada baseado na emoção. Agora, infelizmente, tem maridos que estão dormindo aqui no culto hoje, mas não estão só dormindo aqui no auditório, estão dormindo na vida, estão dormindo no casamento. E muitas mulheres, infelizmente, estão tomando decisões como Sara, baseadas nas emoções. E aí não se entende por que está dando ruim no casamento. Porque literalmente está dormindo. E eu diria agora, né, uma pergunta que eu faço para você. Você está preparado para ser aquele que levanta o seu cônjuge no dia em que a emoção falar mais alto? Porque a gente não sabe qual de nós vamos passar por esse problema. Qual de nós vamos estar com as emoções tão afloradas, né, que vão mexer tanto com a gente e que vão nos tirar, né, do trilho. Como nós não sabemos, nós precisamos estar preparados para que nós possamos ser esses que levantam ao outro, que não desistem, mas que permanecem, que avançam e cumprem, independente do que aconteça, o propósito de Deus. Porque pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos. Então você não se esqueça disso, todos os dias você precisa e deve buscar direcionamento de Deus. Porque ainda, né, que isso aconteça com você ou com seu cônjuge, ambos estão preparados para ser aquele que levanta, aquele que, né, vai à frente, que não desiste, que avança. Amém? Porque os casamentos não quebram só por conflitos. Eles quebram quando alguém não abre mão da verdade para evitar o desconforto. Isso é muito sério. Exatamente. Teve até um casal lá, amigo nosso, lá em Campinas, que a esposa decidiu sair da igreja. Sabe aquele momento? Ah, não estou gostando, não sei o que, tal. Vou sair da igreja. Falou para o marido, vou sair. E aí nós chegamos, né, para conversar, irmãos, mas o Senhor deu uma direção para vocês saírem? Vocês oraram a respeito disso? Aí ficaram sem palavras. Ah, não, mas, né, é que tá... Eu falei, irmão, vocês oraram a respeito disso? Existe uma palavra do Senhor para isso ou vocês estão fazendo baseado na emoção? A esposa decidiu, comunicou a decisão para o marido e o marido se omitiu. Aceitou. Simplesmente. E aí foram para outra comunidade? E o problema ficou na anterior? Não, o problema foi junto. Porque às vezes o problema não é o lugar onde você está, o problema é que você carrega dentro. E aí você vai mudar de lugar, o que acontece? O problema vai junto com você. Nada muda. Então aquilo que a gente não trata dentro, não adianta. A gente pode mudar de tempo, a gente pode mudar de cidade, de estado, de país. Que o problema, ele vai aparecer novamente. Então o convite do Senhor é para que a gente possa tratar essas questões de uma forma mais profunda. Sem ser de forma emocional. Amém. Porque senão você vai se afetar todas as vezes. No caso dessa esposa, só aqui um parênteses, ela estava se sentindo frustrada, porque o que ela esperava não aconteceu, o lugar que ela queria estar, ela não estava. E esse esposo, que não estava, né, nessa conexão com o pai, na certeza daquele tempo que era necessário para a vida deles, não se posicionou. Então é muito importante, gente, que a gente tome cuidado com as nossas emoções, porque o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus já diz sobre isso. Amém? E nós vamos para mais um casal, o terceiro casal, Isaac e Rebeca. O que aconteceu ali? Falta de transparência. Gênesis 27, do 1 ao 10. Vamos lá. E aconteceu que quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, e ele lhe disse, eis que estou aqui. E ele disse, eis que agora eu estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e traz-me carne de veado. E faz-me
uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca, ouvindo quando Isaque falou para Esaú, seu filho, ouvindo quando ele falou, Esaú foi ao campo para caçar carne de veado e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo, eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, traga-me carne de veado e faz-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras dos bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para o teu pai, como ele gosta. E tu a levas a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. Eita, aqui algo muito importante aconteceu. Porque Isaque decidiu abençoar o seu filho primogênito. Era a vontade de quem, gente, que isso acontecesse? De quem? De Deus. Era vontade de Deus que Isaque abençoasse, né? Esaú ali com a bênção da primogenitura. Mas Rebeca, sua esposa, o que ela faz, gente? Ela discorda. Ela discorda, porém, o que ela faz de errado? Ela vai lá e não conversa, não se comunica com o seu esposo a respeito da sua discordância. Que é normal. Quantas vezes nós discordamos, gente, de tanta coisa? Eu e o Du, às vezes ele fala, eu falo, não, meu bem, mas eu acho que é por aqui, ele também. E a gente vai alinhando. Mas no caso de Rebeca, ela não alinhou com Isaque. E aí o que ela faz? Ela cria um plano bem arquitetado, escondido, para que o seu filho preferido, porque ela tinha essa preferência, a Bíblia fala sobre isso, né? Jacó receba no lugar de Esaú a bênção. Então, o que nós precisamos pensar e refletir através dessa história é que muitas vezes, por não concordar, né, com muitas coisas que acontecem dentro do nosso casamento, a gente vai tomando decisões a partir daquilo que nós achamos, pensamos, e está tudo bem. Vamos fazendo as coisas meio que por debaixo do tapete? Entendeu? Deixando as coisas ali, obscuras. Ah, gente, isso literalmente não dá certo. Porque isso já fala de um coração desconectado, de uma comunicação que não está alinhada, de casais que não estão indo para o mesmo caminho, para a mesma direção. Entende? Nós precisamos todos os dias nos alinharmos como casais. E quando a gente fala de plano escondido, né? Que Rebeca armou esse plano escondido para beneficiar o filho predileto dela, Jacó. A gente acha que plano escondido é só, por exemplo, uma traição, né? É o marido que arquiteta para ter uma amante. E eu não entendo algumas pessoas, né? Eu falo, meu Deus, como dá conta? É difícil dar conta de uma, né? E eu conheci um cara que tinha 3 amantes. Apareceu lá na igreja esses dias. Eu falei, igreja, filho, gente, olha. me conta o segredo, porque assim, quem aqui está comigo? 3. Lá em Cuiabá, lá na nossa empresa, tinha um cara, eu não sou Brad Pitt, mas o cara era meio judiadinho, sabe? Meio triste o rapaz. E, gente, 3 amantes. Eu falei, gente, também não é rico. Você fala, pastor, é rico. Falo, mas, meu Deus. Eu falo, como dá conta? Só que você entenda. Quando a gente fala de transparência, nós não estamos falando apenas relacionado a esse tema da área sexual. A gente fala de você compartilhar tudo aquilo que diz respeito ao casal. Talvez algo que você está comprando. Quantas vezes o seu cônjuge descobre, como a gente brincou agora há pouco, descobre assim na surpresa que você investiu dinheiro em tal coisa. Que você comprou algo que vai afetar
Não apenas o futuro, mas o presente. Mas você não compartilhou, não perguntou. Já houve uma situação de alguém que chegou para a gente e que decidiu mudar de cidade sem comunicar à esposa. Falou, vamos. E quantas vezes a gente está decidindo coisas sem conversar? Sem conversar. E aí tem esposas que muitas vezes, maridos que chegam e falam, pastor, ele ou ela não é transparente. E aí eu preciso perguntar para você, porque lembra que o dedo hoje não é para o outro, é para nós, né? Sim ou não? Quem está comigo aqui? Estão acordados ainda? Então o dedo é para nós. E aí eu pergunto para a pessoa, você dá abertura para ele falar tudo com você? Você dá abertura para ela falar tudo com você? Ou você critica, ou você acusa, ou você coloca peso, ou você se coloca como dono da verdade? Como que você comporta? É sempre muito negativo, né? Muito negativo. Inclusive, não valoriza a opinião do outro. Exatamente. Inclusive, nós atendemos um casal recentemente com esse problema, tá? O casal tinha um empreendimento, né? Que a esposa, principalmente, era que estava à frente desse empreendimento. Só que ela era muito fechada, entendeu? Ele via as dificuldades, os problemas financeiros acontecendo e ela não queria dar ouvidos, né, ali para as soluções que ele trazia, para eles conversarem, para eles alinharem. E aí o esposo começou a fazer o quê, gente? Empréstimo, tudo que você possa inclusive imaginar no nome dela. Para conseguir enxugar os problemas, porque ela via os problemas, mas ela não queria dar abertura para que isso... Sabe por quê? Porque ela duvidava, inclusive, da capacidade dele, né? Que nem diminuía, isso... né? Diminuía, entendeu? A capacidade do seu esposo. E aí ele... Sabe como é sério isso? Ele vivia numa tentativa desenfreada de provar para essa mulher que ele era capaz de fazer. E eles poderiam ter evitado, porque o dia que eles sentaram com a gente, a situação deles, gente, era precária, assim, de não ter comida na geladeira. Porque todos endividados. Então, assim, por que não se abrir para uma conversa? Queridos, conversas difíceis, elas precisam acontecer. Se elas não acontecer, é daí ladeira abaixo. Porque o problema precisa ser resolvido a dois. Nós não somos mais pessoas, né, separadas, nós somos um. E aí toda decisão ela precisa ser tomada em união, né, juntos. Agora, se isso não acontece, estou falando, a gente recebe os casais com essas lutas, com essas aflições. E agora a gente, né, claro, orientou eles tudo. Mas vocês entendem esse homem buscando o tempo todo ali essa abertura e ela, não, eu já sei que ele vem me falar, ele não vai falar nada que eu quero, entendeu? Nada do que eu gosto, nada do que eu aceito, nada do que eu acredito, porque a empresa é minha, o negócio é meu. Opa! No casamento, existe seu e meu. Você entendeu? Então, nós precisamos nos atentar para isso. E algo para você guardar no seu coração também. O que não é conversado no casamento, olha aqui para mim. O que não é conversado dentro do casamento vira divisão dentro do casamento. E outro princípio para você guardar. Omissão também é uma decisão. E qual que é a decisão, pastor, por trás da omissão? É você ver um problema que está assim, você se omite, e daqui a pouco esse problema vai te encontrar assim. Então não pense, pastor, mas pelo menos eu não falei. Mas o não falar é um problema. Olha aqui para mim. O não falar também é um problema. Tem maridos e tem esposas que o problema é falar demais. Quem se identifica aqui? Fala muito. Né? Ainda é bom que tem uns irmãos que já levantam a mão, entenderam a autorresponsabilidade, né? Agora tem gente que fala de menos. Às vezes tem esposa que chega para a gente e fala, pastor, eu só queria que o meu marido escolhesse a pizza do fim de semana. Porque nem isso ele fala. Omissão. Jesus. Por quê? Porque você quer ser visto como bonzinho. Como queridinho. Você não quer causar desconforto, você não quer causar discórdia. Eu posso te falar uma coisa? O marido é o líder da casa, sim ou não? Ele é o líder da casa. E não existe líder
que não seja criticado. Eu vou deixar essa frase no seu coração. Um termômetro para você descobrir se você realmente está liderando, e não é só no casamento não, é na vida, tá? É ministerialmente falando, é no trabalho. Você quer saber se você realmente está liderando? Precisa ter crítica. A crítica é um termômetro. Não estou falando que você tem que ser criticado em tudo, tá? Entenda. Porque daí o negócio está fora do eixo, né? Mas entenda que quando você estabelece limites, quando você se posiciona, quando você faz muitas vezes algo que a outra pessoa não vai gostar, naturalmente vai ter uma resistência. Naturalmente vai ter uma resistência. Então você, marido, principalmente, você precisa sair daqui determinado a falar, não, eu vou dizer o que eu gosto. Eu vou dizer o que eu não gosto. Eu vou dizer o que a palavra diz. Eu vou dizer o que Deus liberou a meu respeito sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu vou ser fiel. Eu vou me posicionar em cima daquilo que Deus quer de nós. Ô, meu bem, e só para a gente fechar esse assunto, muitas vezes essa comunicação ela não acontece dentro, mas acontece fora. Por quê? Porque o cônjuge, ele não fala para sua esposa ou para o seu esposo, mas fala para os amigos, fala para terceiros, de todo mundo sabe, menos o seu companheiro ou a sua companheira, que é um outro problema muito sério, muito grave, que acontece dentro dos casamentos. Tá? Ah, mas é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, eu compartilho tudo com ela. Gente, uma vez que você se casou, como eu disse, já falei, vocês são uma só carne, vocês precisam dividir tudo um com o outro. Entendeu? Já pensou? Numa roda, já tive também atendimentos assim, na roda de amigos, vai lá o amigo, é verdade, você tinha me falado que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, a esposa, hã? Como assim? Você falou para fulano, mas você não falou para mim? Ou, né, com a questão, ou a mulher falou para as amigas e não falou para o esposo. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos amadurecer. Aqui também a gente vê algo muito importante, né? O amadurecimento. Nós não somos mais meninas e meninos. Nós precisamos amadurecer e entender o lugar que nós estamos. Nós precisamos manter uma relação saudável com o nosso cônjuge, do qual nós podemos, de fato, compartilhar tudo um com o outro, sem terceiros. Amém? Amém. A terceira dobra só pode ser o Senhor, Amém. Em nome de Jesus. Não vai arrebentar, em né? nome de Jesus. Que não arrebenta, exatamente. Vamos para o último casal, então, para a gente terminar. Nós vamos falar de Eucana e Ana. Parece uma dupla sertaneja, né? Podia ser, né? Eucana e Ana. Nós vamos falar agora também de falta de sensibilidade. Está lá em 1 Samuel. Abra sua Bíblia com a gente. 1 Samuel 1, do 5 a 8, nós vamos ler. Vamos lá. Mas para Ana, ela dava uma porção digna. Ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava, não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Olha só essa situação, gente. No caso de Eucana e Ana, a falta de sensibilidade. Ana não podia ter filhos. E isso, para ela, era um sofrimento muito grande. E além de um sofrimento muito grande e profundo, ela ainda era o quê? Cutucada o tempo todo, porque ela não podia ter filhos. Provocada. Então imagina as emoções de Ana, como estavam mexidas, né, feridas, entendeu? E aí o texto fala que ela chorava muito, que ela não comia. E aí, o que acontece? Eucana, seu esposo, a maioria, eu acho que dos esposos são muito práticos. São, gente.
pelo menos São eu acho que é a práticas, maioria, né? Não, Uma tem gente que praticidade falou que para não, dar uma ó. resolvida na situação, As sem mulheres, tentar... é que vocês pegam muita coisa no ar, né? A gente é meio lento pra... Isso, mas isso é pra um pegar, dom né? nosso, né? Desculpa. Cadê os maridos lerdos Obrigada. igual eu? Deixa eu ver, tem algum aqui que demora pra pegar? Todo mundo é, mas ninguém levanta a mão nessa hora, né? Todo Então, mundo é. eu percebo muito isso, né? Até nos atendimentos, essa praticidade do homem de chegar e falar, poxa, não, mas olha aqui, é assim, assim, assado. E aí falta o quê, gente? A sensibilidade de entender que aquela situação que a sua esposa ou o seu esposo está vivendo vai muito além de algo prático e lógico. Entendeu? É necessário sensibilidade. Você pode adquirir isso, você pode, no decorrer do seu casamento, ir se aperfeiçoando nisso. Como? Olhando mais para o seu esposo, entendendo mais da sua esposa, sabe? Daquilo que ela gosta, daquilo que ela deixa de gostar, daquilo que ela gosta de fazer ou não. Isso é importante. Quantas vezes lá no Comunicação Conjugal, no curso que a gente dá lá na igreja, do Gerações, o que seu esposo gosta? O que você gosta mesmo? O que sua esposa gosta? Era daquilo? Não, não é daquilo, você não sabe até hoje. É disso. Você entende? Para você ter essa sensibilidade, você precisa conhecer o outro. E assim, gente, tem uma questão que a gente precisa entender, é que clichê gospel não resolve nada. Porque nós crentes somos mestres em clichê, né? Vem alguém compartilhar alguma coisa, o que a gente fala? Fica tranquilo, irmão, Deus está no controle. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. É o que o Eucana fez. Poxa, Eucana ainda se achava, né? Eu não estou valendo mais do que 10 filhos. Eucana tinha uma autoestima, concorda comigo, né? Maravilhosa. A esposa, meu Deus, não está valendo nem por 1, quanto mais por 10, né? Mas Eucana estava se achando. Eu sou tudo para você, Ana. Naquele momento, gente, a gente precisa entender que nesses momentos em que um está mal, um está frustrado, nenhum clichê resolve. Nenhum clichê curador. Nenhuma palavra superficial, nenhum olhar superficial ou um abraço superficial resolve essa dor. Sabe o que nós precisamos trazer como cultura? A gente percebeu uma necessidade, aconteceu com a gente recentemente, né? Exato. Alguns dias passados, né? Alguns dias atrás, a gente passou por um momento difícil. E eu falei, vamos orar. Não tem que falar nada. Para com o clichê e fala, não, vamos orar, vamos colocar diante de Deus essa situação. Abraça, senta junto, vamos ler a palavra, vamos orar a respeito disso. Agora a gente às vezes vive muito no natural e eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu não quero viver como a galera dessa terra vive, eu quero viver como acontece no céu, eu quero ser espiritual, eu quero me mover nesse sentido. E você tem que entender, irmão, que tem coisas no seu casamento que são espirituais. Tem gente que espiritualiza tudo, mas também tem problema de gente que não espiritualiza nada. O diabo está cirandando na sua casa, está acabando com a sua esposa, está acabando com seus filhos, e você achando que o problema, sei lá, é na escola, é a bolsa que não comprou. É birra. É birra, é jeito, é personalidade. Irmão, você precisa se levantar. Eu tenho falado para o Senhor, Pai, eu quero parar de ficar jogando palavras ao vento para as pessoas. Onde eu estiver, eu quero orar pelas pessoas. Eu quero orar pela minha esposa, eu quero orar pelos meus filhos, pelas pessoas onde eu estou. Esses dias atrás teve uma reunião, foi quinta, né? Quinta ou sexta, eu não lembro que a gente foi para lá na Adonai. Na Adonai. Foi sexta, ontem. Né? Foi ontem. A gente tinha marcado uma reunião, aí era... Conhece o William Furumoto, né? Aí era na empresa do William Furumoto, eu nem sabia que era lá, porque lá tem uma outra empresa junto. É um irmão muito próximo, sabia. né? Aí chegou lá, eu estava indo me encontrar com uma outra pessoa, e de repente chegam 2 membros da nossa igreja, que fazem parte também do Ministério Cristãos Empreendedores. Eu olhei eles, e eu falei, e aí, como que está começando o mês para vocês? Nossa, pastor, o mês passado foi complicado, a gente tentou uma estratégia, não deu certo, e para esse mês a gente está mudando agora, mais uma tentativa para vingar. Eu podia ter falado um monte de coisa para eles. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A bênção de Deus está sobre você, vai prosperar. E babá. Podia ter falado um monte de coisa. Eu falei, irmãos, vamos ali, na sala de vocês, eu quero orar pelo mês de abril de vocês. Eu quero orar por vocês. E fui lá, abracei eles e comecei a orar, declarar a palavra sobre a vida deles.
pedir ao Senhor que fizesse algo. E aí eu pergunto para você, está querendo resolver tudo naturalmente? Ô meu bem, algo que eu percebo muito, né, latente em nós hoje, é o imediatismo, né? Nós queremos que as coisas aconteçam muito rapidamente. A gente não se envolve mais, sabe? De fato, né? Dentro da nossa casa, principalmente, que é a nossa base, mas também a gente não está disposto a ouvir ninguém. É por isso que às vezes a gente fica muito nessa coisa de praticidade, lógica, sabe? E muitas vezes não é isso. A gente precisa de um colo. O Duco falou aqui da nossa situação, eu precisava do colo dele para chorar, e eu nem sabia que eu precisava, sabe? Mas a sensibilidade dele em vir e falar comigo, conversar comigo, foi importante até para eu entender o que estava acontecendo comigo. Entende? E sensibilidade, irmãos, também tem a ver com gratidão. Se você não é grato, se você não é grata por aquilo que você tem hoje, ou pelo cônjuge que você tem hoje, não espere que você vai encontrar a melhor versão do seu cônjuge. Não vai. Não vai. Eu sei aqui que tem muitos maridos que precisam se posicionar. Mas eu também sei que tem muitas esposas aqui que precisam aprender a ser gratas pelos maridos que elas já têm. A gente atende direto. Homens lá esgotados que falam, pastor, eu tenho tentado. Ela pediu isso, eu fiz. Ela pediu aquilo, eu fiz. Ela pediu, e sempre parece que está em falta. Sempre parece que está em falta. E eu pergunto para você, será que você não tem comunicado só aquilo que seu cônjuge tem de ruim? Será que ele só tem coisas ruins? Será que ele não tem algo bom? É o que a palavra diz. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Se você não é grato pelo marido que você tem, você acha que você vai ser grato por uma versão plus, uma versão pro do seu marido? Não vai. E aquilo que você declara, e aquilo que você elogia, é aquilo que fica. Porque reclamação é um vício, né? Sim ou não? Reclamação é um vício. E tem gente que literalmente está viciada em reclamação. E não entende por que a casa não avança. As palavras têm poder. Se você só tem reclamação, é a reclamação que vai estabelecer. Por quê? Porque as coisas vão sempre piorar. Agora seja grato. Talvez o seu marido ainda não é o marido que você sonhou, o marido que você deseja. Mas eu posso te garantir que você também não é a esposa que ele deseja, que ele sonhou. E vice-versa. Um leve soco no estômago para nós, mas é interessante. Porque às vezes você tem um padrão, né? Não, ela tem que fazer isso, ela tem que ser assim, ela tem que falar isso. Mas peraí, vamos ouvir? Vamos ouvir o que ela acha que você tem que ser? E eu te garanto que você está longe também, viu? Eu te garanto que você está muito longe também. Então vamos baixar um pouquinho a poeira e entender que o casamento é esse lugar de lapidação. É Jesus fazendo dela melhor e é Jesus me fazendo melhor. Mas eu não vou olhar e não vou criar expectativas irreais sobre ela. Porque expectativas frustradas são a causa de muitos problemas nos relacionamentos. A pessoa nunca falou que ia fazer isso para você. Ou ela nunca disse que ia ser assim. Você criou na sua cabeça expectativa. E quando ela não chega lá, você se decepciona. Não é que ela é ruim. Você que criou uma expectativa. E na psicologia fala muito isso, né? A gente estava na terapia essa semana com uma psicóloga e ela falando. Às vezes, o problema, a dificuldade que você tem para se relacionar com um filho é porque você idealizou um filho. E para resolver o problema com seu filho, você tem que matar o filho idealizado e aceitar o filho real. Quem está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Às vezes o seu marido é o marido idealizado, você vai ter que matar esse marido. Cuidado, não é esse que está do seu lado, tá? É o idealizado. Não cuidado. Fisicamente. Você não já viu, né? Nosso pastor lá de Campinas falou, eu fiz. Né? Misericórdia. Você vai ter que matar a sua esposa idealizada para você encontrar a versão real. E eu te garanto, quando a gente é grato, a gente encontra motivos para sorrir, onde a maioria só encontra motivos para reclamar. Porque quem é grato encontra graça, misericórdia e bondade todos os dias. E para a gente terminar, eu queria que você ficasse em pé agora. E nós vamos fazer agora uma dinâmica rápida.
só para marcar esse momento, certo? Você explica aí, amor? Explico. Você vai ficar de frente para o seu amado, para a sua amada. E você vai falar... De frente, tá, gente? De frente, tá, gente? Um para o outro. Bem bonitinho. Já pode dar um beijinho, eu deixo, eu libero. Eu sei que vocês estão morrendo de vontade de fazer isso. Calma. Então, vocês vão dar esse beijinho aí. E agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão dizer, primeiro um, depois o outro, 3 coisas que fazem você feliz. Que o cônjuge faz que te deixa feliz. Exatamente. O que ele faz para você que te deixa muito feliz. Primeiro as meninas, depois os meninos. Vai lá. Pode fazer, tá valendo. 3 coisas que o cônjuge faz que te deixa feliz. Você vai falar, meu amor, você faz isso, isso e isso. E isso me deixa muito feliz. Quando você faz isso. Vai ok? lá, primeira etapa. E se ele não faz, dá a dica, né, gente? E é para falar olhando no olho, tá, gente? Não tenha Contato vergonha. visual é importantíssimo no casamento. Isso. 3 coisas. As mulheres primeiro, depois os homens. Aí eu quero ver que você terminou de fazer isso com beijinhos, está alinhado. A gente vai fazer isso sim, juntos. Eu vou melhorar, eu vou fazer isso porque eu quero ver você feliz. Tá? É uma forma de você dizer, não é você que tem que começar a fazer, sou eu. Eu vou começar a fazer a diferença. Ótimo. Agora vocês vão falar o seguinte, a mesma coisa. 3 coisas que deixam você desapontado, desapontada, que ele faz, que você fica triste, que você se sente frustrado, frustrada, que ele sempre faz. E vocês vão alinhar isso e terminar com outro beijinho, tá bom? Primeiro as mulheres falam e depois os homens falam. 3 coisas, então, que ele faz ou ela faz que te deixa desapontado. E aí, gente? Dá um beijo aí para encerrar, não pesou eu vou o clima só não, né? entender que terminou, porque vocês encerraram. Lembrem-se, maturidade. Homens e mulheres maduros, que sabem lidar, né, com as críticas, sejam elas boas ou ruins, porque é só assim que a gente consegue crescer e avançar. Amém? Tudo bem aí? Foi o climão não, né? Não, né, Dê gente? um beijo, dá um beijo aí no seu cônjuge agora. Fala, te amo. Isso, abraça, Tá aquele tudo bem. chamego. Isso mesmo. Noite de alinhamento, noite de ativação. Amém? Amém. Receba isso. Em nome de Jesus. Nós queremos orar por você agora de novo. Abraça aí o seu cônjuge agora, amém? Isso. Vamos orar, Pai. Nós queremos te agradecer por esse tempo. Amém. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, nos separou para essa noite, para alinhar o nosso casamento. Nós entendemos, Pai, que o nosso casamento não é um plano humano, não é um plano nosso, mas é um plano do Senhor. A nossa família faz parte do propósito eterno. Por isso eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada casal aqui. Abençoe, Senhor, cada casamento. Gera, Senhor, alinhamento, uma comunicação saudável. Pai, eu declaro um novo nível, ó Deus, de diálogo. Eu declaro um novo nível de relacionamento. Eu declaro que o distanciamento é quebrado agora. Eu declaro que o isolamento é cancelado. Toda falta de transparência, toda falta de posicionamento, toda falta de proximidade, tudo aquilo que impede uma comunicação saudável, nós cancelamos agora na autoridade do nome de Jesus.
Pai, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Todo levante contra essas casas, contra essas famílias, contra esses casais. Toda palavra liberada, toda maldição que foi liberada sobre eles, toda armadilha do diabo, toda seta na mente, nós cancelamos agora na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que os céus estão abertos sobre esses casais, sobre essas famílias. Eu declaro, Senhor, casas cheias da presença do Teu Espírito Santo. Pai, eu declaro casas cheias da paz que excede todo entendimento, da alegria do Senhor que é a nossa força. Eu declaro, Pai, abundância de alegria. Eu declaro abundância de provisão, de intimidade. Eu declaro, Pai, restauração. Aqueles casais, Pai, que estão aqui desanimados, eu declaro um novo ânimo. Aqueles casais, Pai, que chegaram aqui pensando no divórcio, eu declaro uma nova estação, um novo momento, um novo tempo. Eu declaro sobre eles, Pai, que aquilo que eles viverão a partir de agora não se compara àquilo que eles viveram até hoje. Pai, renova a alegria, renova a aliança, renova a unidade, renova o amor, renova a cumplicidade, renova, Senhor, o prazer de estar juntos. Pai, aqueles casais que estão com a intimidade esfriada, que não estão tendo relacionamento sexual, Pai, nós declaramos mudança agora, em nome de Jesus. Nós declaramos a vida sexual ativa, restaurada, que traz prazer e que glorifica o nome de Jesus. Pai, eu declaro que o silêncio não é mais uma opção. Eu declaro, Pai, que a omissão não é mais uma opção. Eu declaro que a frieza não é mais uma opção. Eu declaro, Pai, que nós nos levantamos em fé, com ousadia e intrepidez, para enfrentar os nossos medos, para enfrentar padrões, tudo aquilo que nós aprendemos de errado, para que a gente possa viver no nosso casamento a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu declaro, Pai, que os nossos filhos são abençoados. Amém. E os filhos dos nossos filhos são bem-aventurados, porque a bênção que está sobre nós será transmitida de geração em geração. Amém. Nenhuma palavra maldita, nenhum trabalho que foi feito, nenhum pacto que foi feito pelos nossos antepassados pode influenciar quem nós somos, o que seremos, o que nós viveremos, porque na cruz do Calvário toda maldição foi anulada, foi pregada na cruz do Calvário, a dívida que era contra nós foi paga, e hoje nós somos livres. Nessa sexta-feira tão simbólica, Pai, nós olhamos para a cruz, Pai, e somos gratos, porque nós vimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, carregando uma cruz, sendo açoitado, sendo humilhado, sofrendo xingamentos, sendo amaldiçoado e sendo levantado ali naquele madeiro. Aquele lugar não era dele, era nosso, mas nós somos gratos porque Jesus se deu, Jesus pagou o preço que nós jamais daríamos conta de pagar. E é pela morte de Jesus e pelo sangue derramado ali na cruz que nós somos livres para viver o teu propósito, a tua vontade, o teu plano e a tua promessa. E nós declaramos aqui nessa noite que nada pode nos prender, que nada pode nos afastar do teu amor, que nada pode impedir o teu propósito de se cumprir na nossa vida, porque quando ele disse está consumado, nós tomamos posse daquilo que o Senhor preparou para nós. Toda a herança que Cristo conquistou na cruz é nossa por direito. E hoje nós podemos ter esperança, e hoje nós podemos caminhar, e hoje nós podemos viver uma vida abundante, porque Cristo conquistou tudo isso para nós na cruz. Nós te agradecemos, Pai, e fazemos um compromisso de ser um testemunho vivo da tua graça e da tua bondade, através do nosso casamento, da nossa família, da nossa casa. Em nome de Jesus, você pode dizer amém por isso? Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Diga glória a Deus, aleluia. 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 Vamos cantar.